Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa da Quaest feita entre deputados na Câmara dos Deputados, né? E você sabe, o Lula está com dificuldade lá. O Lula não consegue aprovar os projetos deles lá, muitos dos projetos que ele queria aprovar, ele não está conseguindo porque os deputados estão contra o Lula. E aí a Quaest, como boa amiga do Lula, né, resolveu fazer uma pesquisa entre os deputados para entender qual é a visão dos deputados, e o que eles perceberam é que a situação não está indo bem, não. Vamos entender esses números aqui. Essa notícia foi sugerida por ginecologista da Janja, Estrago Democrático de Direito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Quaest, Instituto de Pesquisa, acostumada a fazer pesquisas populares aí do eleitorado, fez uma pesquisa diferente, só entre deputados. Investigou, ela entrevistou 180 e poucos deputados, o que dá uns 30% da Câmara dos da Câmara dos Deputados, né? E os resultados foram muito ruins, né? Aqui, ó, ela fala aqui que a avaliação negativa do Lula entre os parlamentares aumentou de 33% para 42%, enquanto a positiva caiu de 35% para 32%. Olha só, aqui ó, o Brasil, na sua opinião, aqui ó, avaliação do governo Lula. Originalmente, lá em agosto de 2023, no ano passado, né, o governo Lula, caramba, não tem como pausar isso aqui para eu mostrar? Aqui ó. O governo Lula estava ainda positivo, olha só, ainda estava mantendo a 35 contra 33 aqui. Agora voltou, está 42 negativo, 32, né? Ou seja, caiu muito aqui a coisa. O quanto avalia o tratamento dos parlamentares, ninguém gosta, mas isso daqui já é esperado, né? Aqui, ó, na sua opinião, o Brasil está indo... Caramba, que coisa chata esse gráfico. Pronto, resolvido o problema. Peguei a pesquisa aqui na íntegra, né? Na sua opinião, o Brasil está indo na direção... Lá no ano passado, a maior parte achava que estava indo na direção correta. Agora, meu amigo, não tá. Antes era empate aqui, porque aqui é a margem de erro, então tá empatado dentro da margem de erro. Agora não, meu amigo, já está desempatado já. Ó. A maior parte acha que o Brasil está indo na direção errada. Podiam ter perguntado isso para mim, né? Eu falava para eles que estava indo na direção errada, mas enfim, o pessoal fica nessas ideias aqui, né? Uma coisa importante, a avaliação do governo Lula entre o pessoal que se considera governo, tá? Porque o pessoal que se considera governo, aqui, ó, de 74% de aprovação caiu para 70%. Ou seja, mesmo entre os governistas, o pessoal que bate no peito, faz o L, diz que é Lula, a aprovação do governo caiu, tá? Na oposição também caiu a aprovação do governo, ou caiu a oposição ao governo, mas muito pouquinha coisa, né? E entre os independentes também aqui caiu a aprovação, né? O regular aqui aumentou a desaprovação, o negativo, e caiu o positivo aqui entre os independentes, né? É lógico que a gente não está falando de público aqui, a gente está falando de deputados, mas isso mostra o problema do Lula, né? E aqui a comparação da avaliação do governo Lula da opinião pública, que ainda está empatado aqui o positivo, o regular e o negativo, mas lembra, isso daqui é aquela pesquisa da Quaest feita para ajudar o Lula, né, que o pessoal deu aquela caprichada nos números e deu empate aqui. Na Câmara dos Deputados já está muito pior a avaliação e no mercado financeiro pior ainda, né? E é aquilo que eu falo para vocês, no final das contas tudo se resume à economia. Se a economia for bem, por mais que o Lula esteja fazendo atrocidades no governo, ninguém está nem aí, no final das contas, a verdade é essa. O mercado financeiro, ele adianta a projeção que está no futuro, né? Se você olhar aqui, ó, o mercado financeiro já estava na situação que está a Câmara dos Deputados lá no início. A Câmara dos Deputados chegou aqui agora. A Câmara dos Deputados está adiantando o que foi a opinião pública. Então a opinião pública tende a caminhar nessa direção aqui também, seguindo o passo do mercado financeiro aqui, né? Dá para ver que o mesmo movimento de tesoura aconteceu na opinião pública e na Câmara dos Deputados. O pessoal na opinião pública achava que o governo estava indo na direção certa ano passado, esse ano está indo na direção errada. Já estava indo na direção errada no passado, tá? É que o pessoal ainda estava naquela ideia de que não sei o que lá, tem que democracia e não sei o que lá. Ou seja, aqui agora a Câmara dos Deputados também já está na mesma situação, né?
Enfim. Também teve a avaliação da relação do Lula com o Congresso, que ninguém gosta. Aqui, ó, como você avalia a atenção dada pelo governo aos parlamentares? Ruim. Dá menos atenção do que deveria, né? Ah, mas isso aqui é só o óbvio do óbvio. Nunca o deputado vai estar satisfeito com o governo, né? Isso aqui não quer dizer muita coisa, não. Enfim, no final das contas, o que mostra isso daqui é que o governo Lula vai mal, o pessoal do Congresso percebeu que isso daqui é uma canoa furada e, evidentemente, não vai querer comprometer a sua popularidade para apoiar um governo que está fazendo coisa errada, né? Em última análise, é isso que está acontecendo aqui. A pesquisa foi feita ouvindo 183 deputados, cerca de 1/3 da composição da Câmara, agora entre os dias 29 de abril e 20 de maio, ou seja, uma pesquisa que levou um tempo. Eles estão reclamando aqui, o Lula está reclamando que mas o pessoal reclama de atenção, mas teve pedidos atendidos pelo governo, todo mundo, até a oposição teve pedidos atendidos pelo governo. A questão é, o quanto dos pedidos foi atendido, né? Uma pequena parte dos pedidos foi atendida pelo governo. Não foram atendidos os pedidos principais. É por isso que está com falta de atenção, evidentemente, né? O pessoal quer forçar esse gráfico aqui para dizer que a Câmara é injusta com o governo Lula, que a Câmara deveria votar mais de acordo com o governo Lula, porque no final das contas o Lula atende essas pessoas, o Lula atende os pedidos dos deputados. Mas é besteira, porque não atende os principais, atende as besteirinhas, né? Enfim, no final das contas é isso daqui. Essa pesquisa mostra uma situação muito ruim para o Lula na Câmara dos Deputados daqui para frente. Lembrando que a tendência até o final do mandato do Lula é só piorar. Se a coisa já está ruim agora, imagina isso daí mais para frente, né? E é o que eu falo para vocês. Por que o governo Lula ainda não está na corda bamba? Porque a economia, bem ou mal, está vindo bem da época do Bolsonaro. Vamos aguardar mais um tempo aí, porque a inflação já está dando as caras, as coisas já estão piorando. O meu palpite é impeachment do Lula no final de 2025, início de 2026. Vamos torcer. Eu acho que é por aí que a gente vai. De qualquer forma, não acredito em reeleição do Lula em 2026. Seria uma coisa absurda, não entra na minha cabeça isso. Mas olha só, tem uma outra informação interessante nessa pesquisa aqui que os jornais nem deram muita importância, tá? Olha só. Perguntaram para os deputados a probabilidade de aprovar algumas pautas do governo. Então, PL do royalties do petróleo e gás, limitação de compensações tributárias, extinção de juros sobre capital próprio, reforma do imposto de renda, tudo isso daqui tá nem provável nem improvável. O pessoal acha, alguns acham improvável de aprovar, outros acham que pode aprovar, enfim. Mas aqui, ó, olha só quando chega aqui, ó, reforma tributária, a maior parte acha que vai aprovar. Ou seja, infelizmente a reforma tributária, veja, a reforma tributária aqui a gente está falando da regulamentação da reforma tributária. A reforma em si já foi aprovada. A regulamentação está sendo feita agora, né? É aquilo que eu falei para você, os deputados querem esse dinheiro também, então eles acham que a essa altura vai ser aprovada, né? Regulamentação de trabalhadores por aplicativo, está mais ou menos dividido aqui, ó. Tem um pessoal aqui que acha que vai aprovar esse troço, mas também tem muita gente dizendo que não vai não. E a maior parte está ali no meio termo. PL das fake news, a maior parte acha que não vai aprovar. Reformulação do sistema eleitoral, a maior parte acha que não vai aprovar. PEC do quinquênio, maior parte acha que não vai aprovar. Reforma administrativa, a maior parte acha que não vai aprovar. Infelizmente, porque o ideal seria aprovar a reforma administrativa, né? Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.